Alexandre, o Grande, é conhecido por ter criado um dos maiores impérios de todos os tempos. Ele liderou seus exércitos e conquistou territórios da Ásia Menor, da Pérsia e da Mesopotâmia em apenas 12 anos. Hoje, o filme que vamos recapitular é Alexandre o Grande, de 2004. O filme começa em Pela, na Macedônia. Algumas pessoas acreditam que Olímpia, a esposa do rei Filipe, não é uma mulher comum, e muitos acreditam que ela é uma feiticeira. Por outro lado, muitos acreditavam que Alexandre era filho de Zeus. Nesse momento, Filipe entra no quarto e fica claro que eles não se dão bem. Ele estava prestes a matá-la por manter cobras por perto de seu filho. Logo depois, os criados entram no quarto. Olímpia avisa-o para ficar longe dela e de Alexandre. 8 anos depois, Alexandre é enviado para aprender a lutar. Lá, ele também fez um amigo que o venceu no combate. Mas Alexandre aponta para ele que este é o último combate que ele perde e que um dia o vencerá. O seu grande tutor, Aristóteles, ensina-lhes honra e táticas militares e as melhores qualidades de um rei. Depois de alguns dias num festival, Filipe e os membros do conselho riem de um grupo de pessoas que tentam montar num cavalo selvagem. Depois de muito esforço, o cuidador do cavalo informa a Filipe que ninguém pode montar este cavalo selvagem e que ele é inútil. Filipe também tenta acalmar o cavalo, mas falha e ordena que os seus homens retirem o cavalo. Alexandre percebe e informa ao pai que deseja comprar o cavalo e que irá montá-lo. Filipe informa que ele é muito jovem para andar a cavalo, mas Alexandre insiste, e Filipe concorda. Ele aproxima-se do cavalo e, devido à sua excepcional paciência, o cavalo selvagem permite-lhe cavalgar. As pessoas estão entusiasmadas em ver isso e apreciam as suas habilidades. Horas depois, Filipe o leva até as cavernas de Pela, onde lhe mostra os desenhos dos personagens na história da Grécia, como Prometeu, que foi punido por Zeus, Édipo, que arrancou os olhos, Medeia, que matou seus filhos para se vingar de Jasão. Filipe instrui seu filho a evitar as mulheres, porque uma grande liderança exige concentração, e as mulheres são perigosas neste mundo. Ele ainda o avisa que um rei não nasce pronto, ele se faz com dor e sofrimento. 8 anos depois, Olímpia observa que a concubina do rei já está grávida. Ela alerta seu filho que seu pai o mandará para qualquer batalha para que morra. E o rei nomeará o filho da concubina como seu novo sucessor. E ela, não sendo mais rainha, será executada junto com sua família. Ela pede a Alexandre que se case com uma macedônia e gere um filho o mais rápido possível. Alexandre fica furioso e diz à mãe que ela está errada sobre Filipe, apenas porque o relacionamento dela com Filipe é tenso. Alexandre diz que seu pai não fará tal coisa. À noite, em uma festa, Átalos anuncia que Filipe se casará com sua sobrinha, Eurídice. Ao mesmo tempo, ele insulta Alexandre e sua mãe. O anúncio enfurece Alexandre, que joga um copo em Átalos enquanto o insulta. Alexandre diz ao pai que não aceitará o insulto de Átalos à sua mãe. Em vez disso, Filipe ordena que Alexandre peça perdão a Átalos, mas ele recusa a fazer isso. Ao ver Alexandre saindo sem obedecer à sua ordem, Filipe fica furioso, mas mal consegue ficar em pé por causa do vinho. Filipe então o expulsa do palácio. Subitamente, tudo mudou para ele. Seu pai, rei Filipe, foi assassinado, e Alexandre, aos 20 anos, se tornou o novo rei da Macedônia. Ptolomeu conta que romperam os tratados com ele, por achar Alexandre inexperiente. Várias cidades-estado gregas levantaram-se em revolta, para a alegria da Pérsia. Alexandre era capaz de amar como nenhum outro, mas traí-lo era despertar uma ira desmedida e assustadora. Ele massacrou muitos milhares de homens na trágica cidade de Tebas e vendeu os sobreviventes como escravos, embora no fim ele tenha tratado a maioria com magnanimidade. São estas exceções, Tebas, Gaza, na Síria, mais tarde, Persépolis, na Pérsia, e outras, que são lembradas por quem odeia Alexandre e o que ele representava. Aos 21 anos de idade, Alexandre invadiu a Ásia com um exército de 40 mil homens treinados e, libertando uma cidade-estado após a outra, ele conquistou toda a Ásia Ocidental e o Sul até o Egito, onde foi declarado faraó e adorado como um deus. Finalmente, ele desafiou o próprio Dário, o rei da Pérsia, para uma batalha no coração do Império Persa, perto da Babilônia. 40 mil contra 250 mil persas. Era o dia pelo qual Alexandre havia esperado toda a sua vida. Ele convence e instrui seus comandantes sobre o plano de batalha, mas alguns deles estão com medo porque são superados em número por soldados persas. Mas Alexandre está confiante porque acredita que pode vencer.
Ele diz a eles que planeja matar Dário, porque os deuses finalmente o trouxeram até ele. E os persas não podem lutar sem a ajuda de um rei. Alexandre diz ao seu povo, à noite, que eles ficarão ricos depois da batalha de amanhã. Hefestion, seu amigo de infância, também lhe diz que sabe que vencerá a batalha. Ao amanhecer, Alexandre sacrifica um boi como troféu aos deuses e depois se aproxima de todo o seu exército para encorajá-los a lutar contra os persas. Enquanto isso, a uma distância considerável, o governante persa, com seu grande exército, os observa de longe. Após algumas palavras de incentivo, os macedônios se preparam para lutar. Alexandre rapidamente se dirige para o lado, em vez de atacar pelo centro, e ao encontrar a cavalaria, Cassandro ordena para avançarem. Dário ordena que um de seus homens o siga com seu esquadrão. Enquanto isso, a falange central macedônia começa a avançar. Então, Dário ordena que seus arqueiros ataquem, depois envia a cavalaria, seguida pela infantaria, para acabar com eles. O exército de Alexandre luta magnificamente, e alguns deles dão a vida na batalha. Após uma longa batalha, Alexandre encontra o rei Dário. Ele ordena que suas legiões corram em direção a Dário, enquanto planejam matá-lo. Mas o rei Dário consegue fugir. Logo, um soldado chega até Alexandre e diz que seu pai precisa de ajuda para lutar. Enfim, a batalha termina com a Macedônia saindo vitoriosa nesse dia. À noite, Alexandre fica triste, com lágrimas nos olhos, ao ver seus soldados feridos e mortos na batalha. Apesar disso, o Império Persa, o maior que o mundo já vinha conhecido, foi destruído. E Alexandre, aos 25 anos, tornou-se rei de tudo. Num sonho tão mítico para todos os gregos como Aquiles derrotando os troianos, Alexandre é amado por todos. Mas, no final, ele acredita que a Babilônia é uma amante muito mais fácil de entrar do que de sair. O exército de Alexandre fica mais rico porque o Império Babilônico possui abundância de ouro e riqueza. Os comandantes de Alexandre ficam radiantes, mas Alexandre os avisa para não se tornarem gananciosos, pois isso os fará perder forças. Ele diz a eles que Dário é o legítimo rei da Ásia enquanto respirar. Então, eles encontram as concubinas e ficam admirados por sua beleza. Alexandre dá-lhes a opção de permanecer naquele lugar ou retornar para suas famílias. A filha de Dário, Estatira, aparece e implora que ele tenha piedade de sua família. Alexandre decide poupar sua vida e manter sua posição de princesa, e também diz a ela que ela pode morar com sua família no palácio pelo tempo que eles quiserem. Todos ficam surpresos com a humanidade de Alexandre. À noite, Alexandre recebe uma carta de sua mãe. Ela o questiona por que ele permanece na Babilônia por 3 meses e a deixa em Pela à mercê de seus inimigos. Ela informa que Antípatros está se tornando cada vez mais poderoso. Ela o avisa para ter cuidado com o povo da Babilônia, comparando-os a cobras que podem ser transformadas. Ela também o alerta dos homens que o cercam. A campanha no nordeste da Pérsia tornou-se uma dura guerra de guerrilha que durou 3 anos. Alexandre continuou a perseguir Dário em direção à Báctria, mas ficou aquém por horas. Seu soldado informa que ele pediu água e depois morreu. O grande rei Dário foi traído por seus próprios comandantes. Alexandre lamenta a morte de Dário e continua a perseguir os assassinos de Dário em terras desconhecidas, atravessando até o rio Oxo e a Sogdia. Os perseguiram até as estepes desconhecidas da Sítia, que só heróis lendários haviam percorrido. Os geógrafos diziam que estavam na fronteira da Europa com a Ásia, mas na verdade estavam completamente perdidos. Ali, Alexandre fundou sua 10ª Alexandria e a povoou com veteranos, suas esposas e quem ousasse ali viver. Incapaz de aceitar qualquer forma de derrota, Alexandre persistia em esmagar toda a tribo que resistisse, até o dia em que recebeu a cabeça de seu último inimigo rendido. Para Alexandre, não podia haver pretendentes ao trono da Ásia, que agora incluía toda a Sogdia e a Báctria. Foi ali que Alexandre tomou uma de suas decisões mais misteriosas. À noite, Alexandre observava algumas mulheres do grupo dançarem. Ele logo percebe que Roxana parece estar interessada nele. Na manhã seguinte, Alexandre decidiu se casar com Roxana, filha do chefe da colina. Ele explica por que deseja se casar com ela. Alexandre informa que deseja ter um filho para dar continuidade à sua linhagem. Os comandantes de Alexandre discordaram dele porque seria um desrespeito à honra da Macedônia. Mas Alexandre estava determinado a se casar com Roxana a qualquer custo. Agora, o homem mais poderoso do mundo casa-se com a filha de um chefe local, sem qualquer influência política. Alguns dizem que foi pela aliança com as tribos, para outros, foi o desejo de gerar um sucessor. No entanto, outros ainda dizem que Alexandre realmente se apaixonou.
À noite, Hefestion, amigo de infância de Alexandre, expressa intenso ciúme e profunda tristeza depois de ter presenciado seu amigo ter se casado com Roxana. Logo depois, Roxana fica furiosa ao descobrir os dois juntos, mas Alexandre consegue acalmá-la. Roxana está prestes a matar ele, então Alexandre diz que está pronto para ser morto, mas a ama e quer ter um filho com ela. Ela muda de ideia, e os dois fazem amor. De manhã cedo, um criado dá uma bebida a Alexandre, mas ao sentir o cheiro percebe que está envenenado. Alexandre fica desconfiado e chocado quando é revelado que isso foi feito por um de seus homens. A conspiração transtornou Alexandre profundamente, não só porque envolvia os jovens pajens que sonhavam como ele, mas intimamente porque incriminava Filotas, seu companheiro de infância e capitão da guarda real. Filotas tenta provar sua inocência, mas nenhum deles o defendeu, também porque nenhum deles gostava dele também. E depois de sua morte, seu poder foi dividido pelos demais. Eles o torturaram para descobrir se seu pai, Parmenion, sabia da conspiração, mas não obtiveram nada. O destino de Parmenion e seus 20.000 homens da tropa de abastecimento era um assunto bem mais delicado. A necessidade exigia que Alexandre agisse. Ele fechou o acampamento 1 hora depois da acusação contra Filotas e mandou Antígono e Clito atrás de Parmenion. Chegando lá, os homens de Alexandre o mataram. Na primavera, Alexandre cruzou com um exército de 150.000 homens as passagens do Hindu Kush, rumo ao desconhecido. Em seu sonho, era a rota prometida para o fim do mundo. Era um império móvel, vindo de milhares de quilômetros, da Grécia. Cozinheiros e arquitetos, médicos e geógrafos, agiotas e esposas, filhos, amantes, prostitutas. Nenhum território ocupado continuava o mesmo. Apesar da devoção a ela, Alexandre visitava menos a tenda de Roxana, enquanto 1 ano, depois 2, se passava sem um sucessor, ferindo o grande orgulho de Alexandre. A Índia, a terra onde o sol nasceu, segundo as fábulas, mais rica do que a Pérsia, jamais foi explorada ou conquistada. Desde o início, Alexandre lutou para unir uma terra sem centro, reis que conspiravam uns contra os outros. Um labirinto de tribos impelidas por fanáticos e filósofos a morrer aos milhares por seus estranhos deuses. Crátero, na vanguarda, lutava com homens peludos, que eram pequeninos e viviam na copa das árvores. Hefestion os convenceu de que eram animais imitando homens, que mais tarde os chamaram de macacos. A busca por ouro e glória evaporou-se quando perceberam que não havia nada disso lá. Ânimos se exaltaram, massacravam todos os indianos que resistiam. Avançando para o sudeste, Alexandre muitas vezes devolvia as terras aos reis derrotados, para que se tornassem seus aliados. Quem não gostava era o exército e seus comandantes. Nesse momento, Cleito se revelou quem ele realmente era. Ele começa a se voltar contra Alexandre, o insultando por ter dado uma província tão distante para ele governar, diferente de seus companheiros. Ele também insulta os indianos, o chamando de um povo baixo e perverso. Cleito também se volta contra a rainha, dizendo que não consegue nem dar um herdeiro ao seu marido. Alexandre o manda embora, mas ele continua o insultando. Então Alexandre o mata. Parece que o que a mãe dele disse agora está correto. Ele está rodeado de gente que só quer poder. 8 anos antes, essa foi a última vez que ele viu sua mãe. E enquanto estava longe, combatendo as tribos do norte, Olímpia mandou matar a nova esposa de Filipe, Eurídice, e o seu bebê. Por necessidade, ele mandou executar o tio de Eurídice, Átalo. Alexandre convence seus soldados a lutar ao lado dele em sua batalha final e mais sangrenta, a Batalha de Hidáspes. A batalha entre o exército de Alexandre e o exército do rei Poro começa. Os indianos contam com enormes elefantes, mas os gregos têm uma vantagem que são as falanges, que podem ser usadas contra os elefantes. No entanto, Alexandre é gravemente ferido por uma flecha. Ele é rapidamente resgatado por seus soldados. Alexandre sobrevive e é comemorado pelo exército. Ele manda arrumarem as coisas, porque vão voltar para casa. Alexandre disse adeus ao Oriente e apontou o exército para o Ocidente, cruzando o grande deserto à procura do caminho mais curto para a Babilônia. Até hoje, não se sabe quantos morreram. E ao voltar para a Babilônia, depois de 6 anos no Extremo Oriente, Alexandre, mais uma vez, surpreendeu o mundo, tomando mais 2 esposas. Mais tarde, ele vai ver seu amigo Hefestion, que morre de uma doença desconhecida, possivelmente por acaso ou veneno, que no filme especula-se como sendo o tifo, trazido com ele da Índia. Alexandre, dominado pela dor e pela raiva,
Se distancia de sua esposa grávida, acreditando que ela assassinou Hefestion. Ele morre da mesma maneira que Hefestion. Em 10 de junho, um mês antes de completar 33 anos, o grande coração de Alexandre finalmente cedeu. Mas, em sua curta vida, ele atingiu, sem dúvida, a mítica glória de seu ancestral, Aquiles. As guerras do mundo haviam começado. Duraram 40 anos, intermitentemente. Cassandro na Grécia, Crátero e Antígono na Ásia Ocidental, Seleuco e Perdicas no Oriente e Ptolomeu no Egito. O império foi dividido em 4 partes. Cassandro certamente provou sua sede de poder quando, 7 anos depois, mandou executar Olímpia. E em 12 anos, conseguiu destruir por completo a linhagem de Alexandre, quando envenenou Roxana e o filho de Alexandre, de 13 anos. Por fim, Ptolomeu declara que o mundo sempre pertencerá àqueles que seguem as suas grandes visões. O maior deles é agora conhecido como Alexandre, o Grande. Espero que tenham gostado. Até a próxima!